Olá, sejam bem-vindos à nossa aula, falando sobre DNS, ok? Obrigado pela alegria de vocês, tá? Vamos falar sobre DNS, como já mostrou, e vamos dar início à nossa aula, sem mais delongas. Bom, DNS, tá? Traduzido, não acrônimo, Domain Name System, sistema de nome de domínio. Usa UDP para transporte de seus dados, porta 53. É definido pelos RF6 1034 e 1035. Beleza. O que é esse cara? Um banco de dados distribuídos e implementado em uma hierarquia de servidores de nomes. Ok. Até agora só estou lendo, né? Tá muito fácil. O que é que ele faz? Vai traduzir nomes de hospedeiros para endereços IP. Beleza. Então, exemplo de uso: você digita o endereço HTTP e ele vai traduzir para um nome. Mas por que usar esse cara, né? Porque é o seguinte, na internet tudo é identificado, todos os computadores são identificados no nível da camada de rede com endereços IP. Perfeito. E nós sabemos que não é muito prático memorizar esses endereços. Imagine que, ao invés do nome aí univace.edu.br/tio-fabio.nelson, você tivesse que memorizar o endereço IP, tá? Dessa URL. Então, você teria que memorizar o endereço IP, que ficaria aqui nesse trechinho aqui. Peraí, opa, cancela, cara. Pronto, aqui univace.edu.br, que seria o endereço do servidor, e essa segunda parte aqui seria o endereço da localização dentro do servidor do recurso que eu quero. No caso, uma página HTML que está subtendida, né? Porque eu estou utilizando aí num browser. E o que acontece? Bom, beleza. O que acontece na prática? Eu vou ter isso aqui. Eu vou ter, a partir do momento que eu, na minha telinha lá, muito bem desenhada por sinal, certo? Tá no meu navegador. Então eu chego aqui em cima e coloco o meu www.univace.edu.br /tio Fábio. Opa, excedi aqui o local. Fábio.nelson. Beleza. O que acontece? Eu já comentei para vocês que essa parte aqui, ó, é o endereço do servidor. Certo? Do servidor onde está hospedada a minha página. Que dentro desse servidor, certo? Dentro daquele servidor, ele vai estar, ó, nesse endereço, tá?
Isso aqui é a localização dentro do servidor. Tô melhorando, tô me acostumando a usar esse danadão aqui. E o que acontece? O nosso querido servidor DNS, que é um protocolo DNS que roda, né, controlando a comunicação dos servidores DNS, vai fazer o seguinte: eu digito esse endereço aí, só que para comunicação não é muito claro, que ele não vai entender isso aí, mas ele sabe o seguinte, ó, observação, ele é BR e ele é Edu. Então o que acontece? Eu chego nos meus servidores DNS e vou pegar, ó, receber todo esse endereço aqui. Ele vai analisar que está no Brasil, .br, e quer um endereço de organização, né, voltado para a educação. Então é governamental. Ponto, né, ponto edu. Ok. Então ele analisa e vai mandar, se necessário, para outros servidores DNS e vai receber de volta o IP desse endereço. Esse IP, quando ele recebe, ele envia de volta para um browser que vai montar a mensagem e vai enviar ela para o endereço IP correto. Perfeito? Que é o que identifica esse cara na internet, o servidor da Univars. Bom, essa é a função do nosso querido DNS, o servidor DNS, é traduzir os nomes, certo? Porque, ora, agora vamos trazer aqui mais um cara para participar, certo? Aqui na minha máquina. Então, ó, deixa eu colocar ping univars.edu.br. Opa, o endereço IP dele aqui, 200.33.3.252. Vejam, vamos ver se agora vocês me digam o seguinte: o que é mais fácil de memorizar? Certo? Não é IP da Univars, não, desculpa. HTTP da Univars. Aí o que acontece? O que ele vai estar me retornando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa canetinha bonitinha.
nada mais é do que nada mais é do que o IP do servidor HTTP da Univarsal. Veja, é mais fácil memorizar, certo? Agora pergunto aos senhores: é mais fácil memorizar um nome, um grupo de palavras, mesmo que seja estranho, ou uma sequência de números? E a probabilidade de você esquecer, se confundir, é muito maior com números, ok? Entenderam? Errou! Quem errou fui eu. Mais um errou pra mim. Agora aqui era pro Bender, cara. Agora eu entendi. Qual é, agora meu eu irmão? saquei. Agora todas as peças Assim se não dá, né? encaixaram. Então, vamos voltar à nossa aula. Então, tá? Outros serviços oferecidos pelo DNS é apelido de hospedeiros, tá? O que acontece? Ele pode ter mais de um nome, mais de um apelido. Apelido de servidor de correios, ou seja, o mesmo endereço IP, ele pode atender a várias funções. E distribuição de carga. Se não me engano, entre as primeiras aulas, nós experimentamos isso, né? Distribuição de carga. Inclusive no próprio site da AMD, esse daí. Que eu coloquei lá um endereço, o feed dá um ping falando sobre o atraso na internet, né? Deixa eu beber uma aguinha. Falando sobre atraso na internet. Então, a primeira vez que eu consultei, veio um endereço IP. Na segunda consulta, outro endereço IP. Opa, peraí, professor. Eu descobri agora que foi o DNS que fez. Esse cara, deixa eu deixar bem claro para você. Esse cara está me enrolando? Não, cara. Não está lhe enrolando. Certo? Então, o que acontece é que, como eu já teve outras figuras atrás falando sobre, quando estávamos falando sobre a internet, a arquitetura da internet, aí tem lá uma fazenda de servidores, tá? Aí você olha para mim e fala: sim. E bom, cada equipamento desse ou fazenda dessas, ele pode estar associado a um IP determinado, a um IP distinto, de forma tal que eu possa fazer o balanceamento de carga. Ou seja, eu não jogo o trabalho todo para um lugar só. Eu tenho um grupo de servidores atendendo e eu tenho em outro lugar outro grupo de servidores atendendo. Para evitar que eu sobrecarregue só um, na verdade sobrecarregue um, né, e o outro não tenha trabalho nenhum, eu jogo o trabalho ora para um, ora para outro. Se eu tiver mais, né, tiver 20, então vou fazer sobre os 20. Beleza? É isso aí. Uau! Então, vamos seguir. Opa, parece que aqui eu acabei. Vamos passar para o próximo slide. Então, primeira observação é que ele não é centralizado, motivos óbvios, né? Veja, um cara desse que tem uma função tão importante para a internet, se ele for centralizado, né, e der algum problema nele, acabou a internet, acabou o joguinho,
acabou ver vídeos no Netflix, YouTube, né? E outras cositas mais. Então, como é que eu posso fazer para evitar que isso tudo pare, caso algum problema ocorra em algum servidor? Eu ter vários servidores distribuídos, né? Então, eu não centralizar num ponto só ou num grupo de servidores só, porque senão eu quero fazer algum ataque, eu ataco aquilo ali, explodo, sei lá, faço qualquer coisa, né? E para tudo. E não é essa a intenção, é garantir funcionamento. Então, volume de tráfego, bom, eu não diria um servidor, mas um grupo de servidores ou uma única fazenda de servidores lá, né, um data center único para atender toda a internet, continua sendo também um gargalo, e ao mesmo tempo, né, não seria suficiente para atender questão de segurança, né, e não seria suficiente para atender a quantidade de tráfego. Eu tenho que ter vários mesmo, e tem que haver esse balanceamento, tá? Do banco de dados, né? Eu comentei inclusive em relação a isso sobre quando está falando sobre servidor proxy, a jogada que algumas empresas fazem para melhorar o atendimento de serviço aos seus usuários. Eu tenho um local que está tendo, por exemplo, o DNS em cada país, ou pelo menos em cada continente, tranquilamente vai ter uma estrutura lá, né, vinculada ao DNS para atender. Por que isso? Para estar mais próximo possível, evitar gargalo, tá? E desafogar os outros servidores, senão o negócio fica complicado. Bom, manutenção, lógico, óbvio, né? Precisar fazer alguma manutenção, acabou tudo. E escalonamento, tá? Porque eu vou inclusive aumentando de acordo com a necessidade, né? Quanto mais usuários vão entrando, maior a necessidade de resolução de nomes, maior quantidade de servidores que vão entrando. Distribuído por conceito de projeto, de quanto número de servidores, de maneira hierárquica e distribuído pelo mundo todo. E as informações estão distribuídas entre servidores. Bom, você lembra da figurinha? Deixa eu voltar para a figurinha aqui, certo? Deixa eu voltar aqui para a figurinha que eu disse, ó, quando eu cheguei aqui, ó, e disse, ele pode consultar outros, e vai consultar outros, porque é o seguinte, tudo bem, você pode estar iniciando uma consulta, ser direcionado para um servidor que já tem a informação que você precisa, ou ele precise repassar para outros, tá? Então, aí onde é que está a jogada? Então eu vou ter os servidores de nome de raiz, e existem 13 servidores de nome de raiz no mundo, né? Aí você fala 13, mas professor, distribuído, né? Uma invasão alienígena para acabar a internet, né? Um plano maligno de um tal Dr. Evil. Não, cara, são, né, um conglomerado de servidores replicados, como ele fala ali, ou seja, não é tão simples acabar com isso aí não, tá? Mas são 13, vamos pensar em 13 nuvens, 13 entidades nas nuvens, certo? Cada entidade uma nuvem distinta. Pronto. Na nuvem, na grande nuvem, que é a internet. E abaixo deles, um nível logo abaixo, eu vou ter os servidores de domínio de alto nível, certo? Que eles vão responder domínios de alto nível, como por exemplo com, org, br, edu, certo? E também para direcionar os países, ou seja, primeiro o país e o domínio, beleza?
dependendo do como seja, esses caras já podem ter até alguma resposta, mas quem vai me dar os endereços muitas vezes vai ser servidores de nomes com autoridade, certo? Esses caras é que vão ter as relações, né? Porque na verdade essa história de nome, de IP e tal, vai ser uma bela de uma tabela, né? Lógico que não tá uma tabelinha lá simples, tal. Um banco de dados complexo para agilizar acesso, pesquisa e etc. Mas podemos imaginar tudo como uma simples tabela. Eu tenho o nome, certo, do domínio e o endereço IP correspondente e os outros dados relacionados a ele, ponto, ou IPs, né, e os dados relacionados, ponto, acabou, beleza? Pronto. Aí eu tenho depois dele os servidores DNS locais. Eles não pertencem à hierarquia, mas são importantes porque eles trabalham junto com essa hierarquia, certo? Porque simples, por causa disso aqui, ó, cara, ó. Funciona como proxy DNS. Aí você me pergunta: como assim, professor? Não entendi. Proxy DNS? Sim, cara. É o seguinte, esses servidores DNS locais, eles vão intermediar as consultas e também vão armazenar temporariamente o resultado dessas consultas. Então, acontecendo de haver uma consulta, certo, a um nome idêntico ao que aconteceu anteriormente e em um curto espaço de tempo, ele não faz a pesquisa, ele repassa. Entenderam? Essa é a grande jogada. E daí, professor, qual é o lucro que eu tenho, eu como empresa que mantenho esse cara com isso? Eu vou ter um menor tempo de resposta e também vou diminuir o acesso à internet, tá? Ou seja, veja, a ideia do vamos colocar na cabeça o seguinte: servidor proxy, único e exclusivamente para economizar acesso, tá certo? Para permitir que eu, como usuário, né, que estou atrelado à rede, aquele servidor proxy, a minha percepção de navegação, de velocidade de navegação, ela passa a ser muito maior. E se por acaso eu estou vendendo um serviço, né, de acesso à internet, eu posso colocar mais clientes, porque esse servidor ele vai garantir que eu vou, mesmo tendo uma quantidade grande, excedendo até um pouco, todo mundo vai navegar bem. Ou seja, talvez não tendo a percepção máxima que eles poderiam ter se fosse o serviço bem dimensionadozinho assim, certinho, né? Bem bonitinho. Mas por outro lado, eu tenho uma qualidade mínima garantida. E geralmente os contratos são relacionados a isso, a quantidade mínima. Entenderam? Beleza. Bom, depois vamos falar mais um pouquinho sobre esses caras. Tá vendo? Então, como é que acontece? Eu solicito o endereço desse gaia.cs.umas.edu, certo? Ele repassa para beleza, computador solicitante, tá aqui. Ele solicitou, fazendo a pesquisa com esse endereço, joga para o endereço do servidor DNS da Univars, usando a nossa universidade como exemplo. Esse cara, né, ele vai fazer a pesquisa, não mais você. Isso é a responsabilidade dele. Lembre-se, como ele é o proxy, para que ele armazene essa informação, ele é que tem que fazer esse processo. Então, ele vai lá no servidor de nomes raiz, pergunta: ó, esse endereço é de onde?
ele vai me dar o retorno. E esse retorno dele é justamente o endereço de servidor de nomes que eu posso utilizar, certo? Segundo nível. Então vou lá para ele agora. Só esse cara aqui, você tem, onde é que eu vejo? Ele vai me dar como resposta o servidor de autoridade a quem eu vou pesquisar para ter o endereço IP relacionado a esse endereço. Então, mais uma vez, faço a consulta a um servidor de autoridade e esse servidor de autoridade já me retorna o endereço IP e todas aquelas informações, caso tenha, né? E de posse disso, o servidor de nomes repassa para o computador solicitante. O grande detalhe é que ele armazena essa informação, porque se tiver uma próxima consulta, ele não repete o processo, ele já entrega o resultado, tá? Uma curiosidade é o seguinte, deixa eu só hidratar aqui. Muitas vezes você está acessando, né, está navegando e está percebendo uma certa lentidão para abrir os sites, tal, serviços, e você não entende por quê. Aí você pensa, cara, vou fazer um teste de velocidade, de desempenho. Você vai lá, faz o teste de velocidade, de desempenho, e lá em cima a banda. E vamos supor que esse teste de desempenho seja um teste idôneo, né? Idôneo. Então, não tem maracutaia nenhum aí. Aí você, caramba, como é que pode? Eu estou navegando em diversos sites. Se fosse um site específico, né, que estiver sobrecarregado, normal, acontece. Mas como é que pode isso acontecer com todos os sites que eu estou navegando? Solução? O servidor DNS que você está acessando do seu ISP local, né, ele pode estar com algum problema, pode estar sobrecarregado, pode estar com alguma falha e está demorando para fazer essas consultas. Aí a solução é você buscar um outro servidor DNS, instala na sua máquina, né? Instala não, desculpa. Configura o endereço dele, porque você vai ter o endereço físico dele, né? Físico não, desculpe, o endereço IP dele, o endereço IP dele, e quando você precisar fazer uma resolução de nome, resolver o nome, você vai solicitar a esse cara inicialmente, tá? Que ele é um proxy. E qual é o lucro nisso aí, professor? Simples, que você vai começar a perceber uma qualidade, né, de navegação muito melhor, muito mais fluida e rápida, que é importante, tá? Então, para você ver que um cara desses, que muitas vezes a gente não tinha nem conhecimento que ele existia, tem um impacto tão grande no nosso dia a dia, na nossa navegação. E lógico, lembre-se que muitas das coisas que nós usamos, né, ela está relacionada à internet e a esse cara, beleza? Bom, tipos de consulta. Eu tenho a recursiva, certo? Eu jogo para um servidor, ele obtém o resultado. E a iterativa, certo? E ele responde diretamente ao solicitante ou a resolução do nome ou o endereço do próximo servidor a ser consultado, tá? Isso vai depender muito do equipamento que está relacionado, tá? Eu lembro que a consulta feita ao servidor local, certo? Ele é feito, você passa o endereço e já recebe a resposta no final. Você não fica fazendo essa consulta, tá? Esse processo.
Ok, eu testei alguma coisinha aqui, mas seguindo, tá? Ao solicitante, é isso aí. Opa, deixa eu ver aqui. Cache DNS. Opa, o dedo tá nervoso. O cache DNS. O DNS possui. Não. Opa, tá aqui. Como falei, o dedo tá nervoso, cara. O dedo tá nervoso, né? É isso aí. Que viagem é essa, velho? Tá complicado. Bom, é usado para melhorar o desempenho da resolução de nomes, certo? Veja, nós sabemos que o servidor proxy ele funciona como um cache, mas esse é especificamente um cache DNS que ele pode, né, estar, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa onde eu já recebo o retorno, ele vai armazenar essa informação, tá? Mesmo se o servidor local acessar um outro servidor que trabalhe da mesma forma, ele vai estar lá armazenado as pesquisas recentes, tá? Por assim dizer. Então, mas lembre-se que o servidor proxy é um cache DNS, certo? O proxy DNS. Ok. Vamos lá. Isso aí não tem muito segredo não, que é a mesma ideia do servidor proxy, né? Então não tem muito segredo. Já vimos isso. Registro de DNS. Bom, aqui é bem interessante, tá? O DNS possui uma base de dados distribuídas, por exemplo, que armazena registro de recursos, que é isso que nós queremos, que ele vai fazer a relação entre o endereço IP e o nome correspondente, certo? Uma mensagem de resposta pode carregar mais de um registro de recursos, beleza? Que é uma tupla, que é um conjunto de objetos, né? Isso aí da turma de BD, de 4 elementos. Ele vai ter o nome, o valor, tipo e o tempo de vida, o time to live, certo? Os significados de name e value dependem de type, value. Meio estranho essa pronúncia aí, mas eu acho que é assim, certo? Então o type, tipo A, o type A, né? Tipo A. O nome, o name é o nome de hospedeiro e value é o endereço IP para o nome do hospedeiro, certo? Então, tá um exemplo. Se ele for NS, ele vai ser... não é correio não. Eu sempre quero achar que o NS é um correio. O name é um domínio, certo? E o value é o nome do servidor de nomes com autoridades que sabe responder, que sabe resolver os endereços IP para o domínio, certo? Então, árvore.com, endereço NS, que é uma resposta para direcionar o cara. CNAME é o nome canônico, certo? Do hospedeiro. E MX é o nome canônico de um servidor de correios, certo? Então, o valor vai ser o nome canônico, que é o nome correto, verdadeiro, né? Não é um apelido do onde eles estão contidos, certo? Então, um apelido pode ser o mesmo para um servidor de correio e para outros servidores, com a consulta no registro ao registro CNAME. Então, CNAME e o MX vão dar um endereço e vão dizer que é o mesmo cara, muitas vezes, tá? Um servidor com autoridade para um determinado host terá um registro do tipo A, e um servidor sem autoridade para um determinado host terá um registro tipo NS para o domínio que tem o registro tipo A. Ou seja,
Se eu sou de autoridade, tenho A. Se eu não sou de autoridade, eu dou NS, que eu vou repassar para o outro, que vai me indicar a quem eu devo perguntar. Pronto. E como é que funciona essa mensagem? Lembrando que ele vai trabalhar com o DP. E vocês podem perguntar: professor, mas por que o DP? Simples. Porque eu preciso de velocidade, de desempenho. Se eu for trabalhar com TCP, vai ser muito lento, vai ser muito demorado. Então, qual é o correto? O correto é usar o DP, tá? Eu vou ter identificação, certo? Eu vou ter flags, que vai informar se é consulta, resposta, autoridade, recursão, né? Recursão desejada, recursão disponível, que eu posso querer, mas eu não sei se vou ter o que eu quero. Número de questões. Ah, tá. Aí você me pergunta: professor, por que eu tenho que ter essa quantidade? Porque é o seguinte: essa quantidade está relacionada à quantidade de questões que vão ter aqui. Ao final da última questão, inicia respostas. E o tamanho dela vai estar aqui. Quando terminar a última linha que ele indica aqui, inicia autoridade. Nesse tamanho. Terminou o tamanho que ele indica aqui, a próxima linha vão ser informações adicionais, tá? E esse tamanho, justamente como percebe, já que você indica, são variáveis, tá? São variáveis porque pode ser várias questões, 1, 2, 3 e por aí vai, tá? As questões contêm informações sobre a consulta que está sendo feita. As answers são respostas, né, referentes às consultas que foram feitas anteriormente. Autoridade são registros de outros servidores com autoridade. E informação adicional são os registros úteis, como do tipo A, né, o tipo MX. Eu quero falar português com inglês. Massa. Certo? Inserção de dados. Ah, isso aqui é legal. O que acontece? Bom, eu tenho uma empresa, um empreendimento, ou por querer ter, né, um e-mail com um nome lá do servidor, um nome específico meu, e eu tenho que registrar isso, né? Não é só chegar e colocar. Quem que gerencia essas criações, não criação, mas esse controle, né, de inserção no servidor DNS? Porque se não tiver alguém controlando, uma observação, uma das formas de ataque que eu já vi foi você pegar uma máquina e direcionar as consultas dela não para um servidor DNS do ISP local, certo? Do provedor de serviços de internet local, indicava para um outro servidor. E o que acontece? Toda vez que você acessar algum serviço que era do interesse deles roubar teus dados, ele te jogava não para a localização correta, mas para uma outra fake, como por exemplo um banco, né? Instagram, por exemplo, Facebook. E qual era a jogada, professor? Bom, ele roubava a tua senha, e com isso, bom, né, ele já podia fazer o que quisesse. Então, veja, eu alterei o servidor da máquina local, beleza? Beleza. Mas se eu não tiver um controle na inserção, na modificação, inclusão, né, inserção e exclusão dos registros nos servidores oficiais, dos servidores DNS, eu posso fazer a mesma mutreta lá dentro, né? Aí é que fica bom. Então, para evitar esse tipo de problema, eu tenho entidades que são certificadas para essa função, tá?
é um trabalho, é um serviço que é pago, e eu tenho no Brasil eu tenho uma entidade, um grupo de entidades oficiais, e eu tenho outras que trabalham em paralelo, né? Elas facilitam o teu acesso a essa oficial também, tá? E é cobrado, ele que cobra, já falei, é colocado nos registros tipo A e tipo NS do servidor TLD domínio de cada servidor existente, e faz a inserção nos tipos com autoridade. Deixa eu ver só esse TLS aqui, são ruim para memorizar nome. Opa, TLD servidor de nomes de alto nível, top level domain. Pronto, não é porque eu tenho um probleminha para memorizar. Então, o que acontece? No servidores de alto nível, de domínio de alto nível, ele vai colocar registros do tipo A e NS, esses caras, e nos servidores, né, de autoridade, ele coloca os registros tipo A e MX, tá? Por que isso, professor? Peraí. Exatamente. E para que isso, professor? Simples. Para que eu possa resolver o nome. Eu coloco lá naquela sequência, porque como a quantidade é muito grande, eu tenho que sair levando aos poucos até ao servidor que tem essa resposta, tá? Não tem como, que é até para diminuir o tempo de resposta, né? A consulta. Pronto. Agora vem a parte boa, que é o seguinte: você pode brincar com NS Lookup no seu sistema operacional, que ele vai te dar essas respostas, tá? Que é os endereços IP relacionados, o nome canônico, certo? O nome do servidor de e-mail e tudo mais. Um exemplo aí que eu fiz com Hotmail, tá? Inclusive, ó, aqui ele tá me passando a porta, tá? De acesso do cara, do servidor. Isso é importante. Por quê? Porque ele pode estar em uma porta, o serviço dele, que é um serviço específico, né, que é esse Hotmail, ele pode estar trabalhando com uma porta diferente. Então, isso é a informação dos caras. Ok. Oxente, cara, já acabou? Acabou. Não acredito. Já finalizou? Já finalizou? Parece que vamos acabar agora, né? Mas pelo menos teremos novos encontros. Lembre-se, curta, comente, compartilhe, tá certo? Ative o superchat, ou ative não, faça um superchat. Eita, não estou em live, cara. É assim mesmo. Bom, um abraço a todos e até a próxima aula.